Fui abusada sexualmente, mentalmente, emocionalmente e verbalmente pelo meu pai, desde quando consigo me lembrar, até que finalmente saí de casa, aos 18 anos. Abuso significa ser mal usado, usado de maneira imprópria, ser gasto ou ser desperdiçado. Usar algo de tal maneira a causar dano ou prejuízo, ou ser tratado com crueldade. As pessoas que nos assistem ou estão aqui hoje podem ter sido abusadas sexual, emocional, mental, física ou verbalmente, mas todo tipo de abuso é prejudicial. No momento em que somos usados com um propósito que não é aquele para o qual Deus nos fez, isto é prejudicial. Meu pai fez muitas coisas pervertidas comigo. E acredite em mim quando eu lhe digo que vou lhe contar apenas algumas delas. Há outras, mas seria desagradável demais para mim falar sobre elas diante de uma multidão como esta. Ele me fazia olhar pelo buraco da fechadura enquanto ele e minha mãe faziam sexo e depois eu tinha de lhe dizer o que havia sentido com aquilo. Se eu entrasse num lugar onde ele estivesse sozinho, ele tocava no próprio corpo e me mostrava suas partes íntimas, como se aquilo pudesse excitar-me. Sempre que tinha uma oportunidade, me agarrava em lugares fechados, por isso eu detestava entrar onde ele estivesse, então sempre quando eu estava em casa, meu maior objetivo era ficar fora do espaço onde ele estivesse. Se ele fosse para a garagem, no subsolo, fazer alguma coisa, ele me dizia para esperar 5 ou 10 minutos e depois ir até onde ele estava. E agir como se eu estivesse procurando por ele. E então me molestava naquelas situações, me tocando e me fazendo tocá-lo também. Eu vivia constantemente com medo de que minha mãe entrasse, nos surpreendesse e culpasse a mim. Quando ele saía de carro, me dizia para pedir para ir com ele na frente da minha mãe, e ele diria não, mas eu insistiria até que ele finalmente concordaria em deixar que eu fosse. Então é interessante porque ele fazia as coisas, armava tudo para parecer que eu era culpada. Eu, é claro, não queria ir porque sabia o que iria acontecer se eu fosse, mas eu tinha de fazer o que ele mandava. Minha mãe ia ao mercado todas as sextas de manhã, então eu queria muito ir com ela, mas ele me fazia pedir para ficar em casa. Ou dar uma desculpa para não ir com ela. Então, enquanto ela estava fora, ele me estuprava. Quando íamos nadar, tinha que pedir para ele me ensinar para que ele pudesse me levar para a água e me tocar com suas mãos. Não havia nenhum lugar onde eu me sentisse segura enquanto crescia. Creio que sequer podemos imaginar o dano que isso causa a uma criança, porque as crianças, antes de tudo, deveriam se sentir seguras. Eu nunca me senti segura e sei que muitos de vocês passaram por esta mesma experiência. Para alguns de vocês, eu estou apenas contando a história da sua vida. Ele queria que eu convidasse as amigas da escola para ele molestá-las na minha casa. Eu tentava dar desculpas para livrá-las, mas ele abusou da menina que morava ao lado da nossa casa algumas vezes. Éramos amigas, me lembro de meu pai fazendo com que eu a levasse para um lugar onde pudesse estar a sós com ela. E depois ele me mandava sair para outro lugar, enquanto ele a molestava. Então, eu ficava profundamente envergonhada e constrangida. Eu sentia vergonha de mim, eu sentia vergonha dos meus pais, eu sentia vergonha do que eles faziam. E foi somente quando me tornei adulta que entendi o problema da vergonha. Quando você sente vergonha do que você é, isto envenena todos os seus sentimentos e atos. E eu sou extremamente grata porque a palavra de Deus diz que em lugar da vergonha, o meu povo receberá dupla honra. Haverá porção dobrada de recompensa para o meu povo. Se você foi criado corretamente, deveria ir até seus pais e beijá-los 3 vezes ao dia. Se você foi criado do modo certo, ainda que remotamente, só um pouquinho. Amém? O abuso sexual é tão humilhante que ninguém fala sobre isso. Ninguém quer falar a respeito. Depois que meu pai abusou da minha amiga, a gente se encontrava e não queríamos sequer falar sobre aquilo, porque quando eu penso no que aconteceu, isso me faz coçar a cabeça. E penso, isso é uma coisa tão singular, é uma coisa tão terrível que ninguém sequer sabe como falar a respeito.
Na escola eu fingia ter uma vida normal, mas me sentia sozinha o tempo todo. Eu me sentia diferente o tempo todo. Sentia que nunca me encaixava. Não conseguia fazer amizade com ninguém, nunca tinha permissão para participar de nenhuma atividade na escola, nunca podia ir a um jogo, nenhum tipo de atividade esportiva, não podia fazer parte de nada. Eu tinha minutos exatos para chegar em casa, porque meu pai sempre suspeitava que eu podia estar fazendo algo com algum garoto. É interessante o fato de que a culpa sempre gera suspeitas. Eu não tinha amigos e, é claro, nunca tinha permissão para namorar, eu nunca ia a uma festa. Meu pai não quis comprar um vestido de formatura para mim, nem um anel de graduação ou álbum de formatura. Tudo era desperdício de dinheiro e estupidez. Então eu tinha que tentar explicar para minhas amigas por que eu nunca podia fazer as coisas que elas faziam, nunca ia a um evento, nunca ia a algum lugar, não podia comprar um anel de formatura, fazer isso ou aquilo. E assim era só mais fingimento e mais invenção de histórias. E era simplesmente terrível, absolutamente terrível. Lembro-me de uma ocasião em que eu era muito jovem e fizeram uma festa de Halloween na escola. Minha mãe não sabia fazer nada melhor, não tinha dinheiro, então comprou para mim uma máscara de borracha horrorosa. E quando todas as outras garotinhas apareceram, as mães haviam feito fantasias de princesas para elas. Elas eram pequenas fadas e tinham todas aquelas roupas de organza e estavam tão lindas. E eu com a máscara de lobo. Me lembro de que eu fui esconder no canto do pátio da escola porque eu me sentia terrível. Por causa da minha aparência interessante, as coisas das quais você se lembra. E eu me lembro de estar no canto daquele pátio sozinha com aquela velha máscara de lobo. Acho que era mais ou menos assim que eu me sentia, como se todas as outras meninas fossem princesas e eu lobo. Eu tinha um terrível e vergonhoso segredo que me consumia. Sabe, Ginger, falo muitas vezes sobre o medo e creio que uma das coisas mais prejudiciais para mim foi o fato de que eu simplesmente não consigo me lembrar, na minha infância, de não ter tido medo. Help us understand what that was like, because there are so many people who are trapped in that now. And what's an example that you can give as that young woman trapped in that lifestyle? Nunca me sentia segura. E creio que você sabe. As mulheres, principalmente, precisam se sentir seguras, elas precisam ser cuidadas. Eu não me sentia segura. Por exemplo, meu pai trabalhava à noite, então ele ia trabalhar por volta das 3 da tarde e voltava por volta da meia-noite. E se eu estivesse acordada e ouvisse a chave dele girando na porta da sala, sentia aquele medo terrível, porque eu nunca sabia o que ele ia fazer. Todos os sábados à noite ele saía e ficava muito, muito embriagado. Essa era a sua grande diversão nos fins de semana. Ele terminava a semana de trabalho na sexta e todos os sábados à tarde, no começo da tarde, ele saía e começava a beber. Depois ele voltava para casa entre meia-noite e 4 ou 5 da manhã. Algumas vezes ele voltava para casa e simplesmente ficava satisfeito em comer e ir para a cama, mas muitas outras vezes ele entrava e se minha mãe ou alguém fizesse alguma coisa que o provocasse, havia surras, gritos, brigas, palavrões, ofensas. Uma vez eu me lembro de que eu e minha mãe tivemos que, literalmente, fugir de casa e nos esconder dele para impedir que ele nos machucasse. Então, e especialmente com ele, mesmo nos dias ditos como dias bons, dias em que não havia algum tipo de abuso sexual, ou dias em que ele e minha mãe não estavam tendo algum tipo de problemas, aquela atmosfera em que vivíamos era simplesmente carregada de muito medo, porque você nunca sabia o que esperar. Não havia estabilidade. Sim, não havia estabilidade, então você nunca sabia o que poderia provocá-lo. Você podia fazer alguma coisa e ele não criar problema com aquilo, mas, dependendo do humor dele, aquilo poderia deixá-lo louco. Assim, basicamente, eu vivia em uma atmosfera muito controlada. Eu quero dizer, uma atmosfera. Ele era muito controlador, como eu sempre digo. Assistíamos ao que ele queria na TV, levantava quando ele queria, deitava quando ele ia se deitar, decidia quais seriam as refeições e você tinha de comê-las. E acho até mesmo que uma das coisas que foram muito prejudiciais para mim sobre o abuso era que ele me pedia. Isso parece cruel, mas quando eu era apenas uma garotinha com 8 ou 9 anos de idade, ele me dava pornografia para ver.
E depois ele me pedia para dizer o que eu havia sentido. Bem, se eu não dissesse o que ele queria ouvir, ele ficava furioso. Ele era extremamente colérico. Você precisa entender que também sou de personalidade forte e colérica. E os coléricos não se dão muito bem quando são pressionados para início de conversa. E então, para eu ter de fingir que eu gostava de algo que eu odiava e desprezava com todas as minhas forças, foi difícil para mim. Acho que isso provavelmente foi uma das coisas mais prejudiciais para mim, estar sendo forçada a viver aquela falsidade. E talvez você me perguntou antes por que eu sou tão aberta. Eu não tinha pensado nisso até agora, mas talvez seja exatamente isso. Talvez eu tenha visto tanta falsidade, tenha tido de lidar com aquela falsidade, aquele fingimento por tanto tempo que talvez seja apenas parte do dom da liberdade de Deus para mim o fato de eu não ter que mentir mais. Posso ser aberta e sincera e dizer a verdade às pessoas, porque realmente é somente a verdade que as liberta. Ele sempre me dizia que fazia aquilo porque eu era muito especial e porque ele me amava. Então, o que eu aprendi foi que o amor era uma coisa muito pervertida. Quando eu tinha mais ou menos 9 anos, me lembro do meu pai me levando à casa de uma parente, uma mulher, me dizendo que ia fazer sexo com ela. E ele me disse o quanto ela gostava disso, como era bom, tudo para me encorajar a pensar que isto era algo normal de se fazer. E depois ele me contava em detalhes o que eles faziam. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe teve outro filho, orei para que fosse uma menina, pensei, se tivermos uma menina, ele talvez me deixe em paz e goste mais dela do que de mim. Acontece que veio um menino e acho que apenas pelo fato de ser um menino eu não gostei dele. E não tivemos um bom relacionamento até ele se tornar um adolescente. Meu irmão saiu daquele caos com uma série de problemas diferentes. Ele se voltou para as drogas e o álcool e a irresponsabilidade. Mas nós falaremos dele mais tarde. Eu tinha de guardar muitos segredos. Meu pai dizia que tudo que ele fazia era bom e aquilo tinha de ser o nosso segredo. Porque se eu contasse a alguém, ninguém entenderia, não acreditariam e eu causaria muitos problemas na família. É interessante que só percebi hoje, mas o meu fardo na época passou a ser não causar problemas na família por causa da minha dor. E talvez uma das piores coisas com as quais tive de lidar em minha vida e ainda até o dia de hoje tenho de lutar contra é o falso senso de responsabilidade. Tenho tendência a me responsabilizar por coisas pelas quais eu não deveria ser responsável. Saiba que eu vou confrontar o meu problema e o seu também, se eu souber que você tem um. E eu me responsabilizo por coisas que são simplesmente ridículas. Entretanto, Deus trabalhou muito em mim nesta área e já posso dizer, Joyce, isso não é responsabilidade sua. Você não tem de lidar com isso. Quantos de vocês sabem o que quero dizer com ter um falso senso de responsabilidade? O motivo pelo qual Satanás quer que mantenhamos tudo escondido é porque, enquanto estiver escondido, você nunca poderá realmente se libertar. Completamente. E assim, essas coisas que você escondeu dentro de você, se há alguma coisa que você fez da qual se envergonha, ou algo que foi feito a você do que você se envergonha, se você nunca falou sobre isso, você não está fazendo um favor a si mesmo. Comece falando com Deus de modo sincero a respeito. Fale consigo mesmo de maneira aberta e sincera. Você precisa colocar para fora, para superar o problema. Algumas coisas só recordei quando fiquei mais velha. Quando eu tinha cerca de 13 anos, meu pai passou do assédio para o estupro. Ele não me forçava fisicamente, mas ele me forçava com o medo, a manipulação, o controle, as ameaças, as mentiras. E quando eu estava preparando este testemunho, desta vez foi interessante para mim, porque em todos estes anos falando sobre isso, nunca usei a palavra estupro. E quando eu a disse pela primeira vez, há 3 semanas, quando me preparava para hoje, ela soou muito violenta, até para mim, porque eu sempre disse abuso sexual, mas realmente creio que Deus colocou isso em meu coração, porque acho que ficamos anestesiados para a palavra abuso sexual. E literalmente o que ele fazia era estuprar-me.
E ele o fazia toda a semana, pelo menos uma vez, até os meus 18 anos. Fiz as contas e cheguei à conclusão de que o meu pai, aquele em quem eu devia confiar e que deveria me manter em segurança, me violentou pelo menos umas 200 vezes antes que eu chegasse aos 18. Agora, como isso pode ter acontecido comigo? Eu estar aqui diante de você, na situação em que eu estou hoje, se Deus não está vivo e agindo no planeta Terra? Como isto é possível sem Deus? O maior soco no olho do diabo que você pode dar é entregar a Deus a sua dor e deixar que Ele a transforme em ganho. Entregar a Ele o seu caos e deixar que Ele transforme isso em uma mensagem. Porque quando eu lhe digo que eu sei o que é sofrer, você pode acreditar em mim. E quando eu lhe conto o meu testemunho e lhe digo que eu estou curada, íntegra, sã e bem, e que sou casada há 43 anos, que tenho 4 filhos servindo a Deus e 10 netos lindos, que amo a minha vida e que acho que eu estou sendo útil para o reino de Deus. Então isto lhe dá esperança. Isto lhe dá esperança de que Deus fará o mesmo por você. Amém? E é por isso que eu estou aqui hoje, porque quero que as pessoas saibam quanto Deus é bom e que o seu esforço vale a pena. A sua jornada vale a pena. Não desista. Não desista. Joyce, let's talk about trust a little bit, because trust is really hard when it's been proven over and over and over that people are not trustworthy. É verdade. So how do you get to the point to understand that God is faithful, God is trustworthy, and somewhere along the line, we do have to begin extending trust and seeing what happens? That had to be really hard. Bem, uma das coisas que realmente ajudou-me foi aquela escritura que diz: o amor tudo crê. Assim, passei muitos anos sendo uma pessoa desconfiada, porque, na verdade, não foi somente meu pai que abusou de mim. 3 outros homens tentaram fazer o mesmo, o chefe para quem eu trabalhei, um tio e o meu avô. Então, havia uma espécie de espírito de incesto na linhagem da família do meu pai. E, para ser honesta, acho que alguns deles simplesmente cresceram nesse ambiente. It was the norm. Bem, sim. Quero dizer, acho que eles sabiam que era errado, mas era algo que aconteceu na infância deles também. Então, existem realmente muitas pessoas más ao redor deste mundo. Então, isso pode deixar você com o coração endurecido e desconfiado. E eu me lembro de como no casamento com Dave, Dave me dizia: por que você age como se eu fosse seu inimigo? Porque eu tinha sempre aquela coisa de que todos querem me pegar. E era muito difícil para mim deixar que ele tomasse decisões por nós como família, porque eu realmente não acreditava que alguém sequer tentasse tomar uma decisão que fosse boa para qualquer pessoa que não fosse ela mesma. Porque isso era o que eu conhecia, todas as decisões do meu pai eram para o seu benefício, era o que ele queria, era o que ele achava bom, ele não se importava com ninguém. Eu tentava trabalhar toda essa coisa com Deus, o Senhor colocou algo em meu coração e eu dizia: como posso confiar em Dave depois do que os homens fizeram comigo? Embora Dave não tenha feito nada, como posso confiar nos homens? E Deus colocou em meu coração: não estou lhe pedindo para confiar em Dave ou em qualquer outro homem, mas para confiar em mim, com eles. Yeah. You've spoken a lot about secrets and the danger of secrets. Even after all these years, are you finding that God is still continuing that healing in your life and bringing things to the surface that you don't have to live in those secrets anymore, giving you new freedom all the time? A questão do segredo é que ele te mantém presa. E acontece uma tremenda libertação quando você o compartilha. Digo às pessoas que é maravilhoso se você puder encontrar alguém que você ama, com quem você se importa, um líder espiritual, um amigo, um membro da família com quem você possa se abrir, mas a questão é que se você não tem absolutamente ninguém,
Você pode se sentar em uma cadeira exatamente como estou sentada agora e você pode falar em voz alta com o seu Pai Celestial e pode dizer a Ele: não tenho ninguém agora com quem eu sinta que possa falar, mas eu vou falar abertamente contigo. Você não está dizendo a Deus nada que Ele já não saiba, mas precisamos colocar para fora. Às vezes precisamos dar voz à feiura da coisa, entende? Uma certa vez eu estava olhando para mim no espelho e dizendo: quer saber, Joyce? Você nunca teve pais de verdade que souberam como amá-la. Eles tinham problemas, não sabiam como amá-la corretamente e... Então, Joyce, você nunca terá isso. Então, você precisa entender e prosseguir. Qualquer pessoa que tenha sofrido abuso pode recuperar-se completamente. Agora, coisas que eu nunca terei e que com certeza eu gostaria de ter tido, nunca saberei como é ter um pai maravilhoso. Nunca saberei o que é poder me sentar no colo do meu pai, colocar os meus braços ao redor do seu pescoço e simplesmente ganhar um abraço sem medo de que isso se transforme em outra coisa. Nunca poderei estar sofrendo e pedir a ele para vir tomar um café comigo, lhe contar o que eu estou passando e ver que ele realmente se importa. Nunca terei isso. Nunca terei uma mãe que realmente possa ser o que uma pessoa precisa como mãe. Minha mãe ainda está viva e é uma doce senhora, mas ela também ficou tão confusa com o abuso em nossa casa que ela simplesmente não tinha a personalidade certa ou a coragem para fazer alguma coisa a respeito. Então, olho para ela e eu penso assim, sabe, você nunca teve uma vida realmente. Então é triste o que o diabo rouba das pessoas. Minha mãe teve um colapso nos nervos por ignorar a situação em nossa casa e ainda, até o dia de hoje, embora ela seja uma mulher doce, não seja doente mentalmente, ela não está com as emoções em ordem e, portanto, ela tem um distúrbio de ansiedade aqui. Então, este é exatamente o tipo de situação que eu tenho quando estou sofrendo. Não tenho uma mãe e um pai que eu possa ir e dizer: puxa, mãe, eu gostaria de jantar com você e falar o que está acontecendo na minha vida, mas eu não posso fazer isso. Mas eu tenho algo melhor. Porque eu tenho uma caminhada com Deus e um relacionamento com Deus que é a coisa absolutamente mais maravilhosa e preciosa deste mundo. E a Bíblia diz no Salmo 27:10, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá, ou seja, eu tomarei você e o adotarei e farei de você o meu próprio filho. Amém? Todo sábado à noite, desde que consigo me lembrar, meu pai saía e se embriagava, quero dizer, se embriagava mesmo, ficando bêbado como um gambá. E aí ele ficava muito mais cruel do que o normal. E muito frequentemente ele voltava para casa zangado e violento. Se minha mãe dissesse ou fizesse alguma coisa, uma pequenina coisa, que o desagradasse, ele batia nela e lhe dava tapas. Houve vezes em que eu a encontrei. Me lembro de uma vez em que a encontrei no chão do banheiro de manhã, totalmente espancada. Ele usava linguagem obscena constantemente. Até o dia de hoje não suporto xingamentos, eu detesto. Eu fui xingada tanto que simplesmente desprezo isso. Ele não me batia tanto fisicamente, mas ele sempre ameaçava, colocando o punho no meu rosto toda vez que eu fazia algo que ele não gostava. Aquela ameaça estava ali, bem perto de mim. E ainda hoje não suporto se alguém coloca as mãos perto demais da minha face. É como: não faça isso. Ele era controlador. Tudo era do jeito dele. Ele era muito exigente, ele humilhava minha mãe durante todo o tempo. O fato dela nunca ter confrontado meu pai e ter se acovardado diante desse tratamento. Espero que algumas pessoas que estão aturando esse tipo de coisa, isso teve um profundo efeito negativo em mim. Quero dizer que seus filhos aprendem mais apenas observando como você lida ou não lida com as coisas do que qualquer coisa que você diga a eles.
Por minha mãe ter se acovardado diante daquele tratamento me afetou e eu cresci desprezando a fraqueza, porque eu odiava o fato da minha mãe ter sido fraca demais para lidar com meu pai. Então eu decidi que eu nunca seria fraca. Além de ser abusada, meu pai era simplesmente mau. Ele controlava tudo, tínhamos de gostar do que ele gostava, deitar quando se deitava, levantar quando se levantava, assistir o que ele queria na televisão. Tínhamos de comer o que ele gostava e até rir das suas piadas sujas. Ele estava zangado na maior parte do tempo e tínhamos medo de que ele se zangasse conosco. Essa é outra coisa contra a qual tenho que lutar. Se estou perto de alguém, e se alguém está próximo de mim, se ele parecia zangado, eu me pergunto automaticamente o que eu fiz. Eu tenho que falar para mim mesma e dizer, calma, calma, calma. Veja, isso é o que é maravilhoso em Deus. Você tem uma opção. Você não tem simplesmente de reagir. Você poderia se pegar reagindo com base no passado, mas agora você pode agir com base na palavra de Deus. Deixe-me lhe dizer algo. Não importa quem somos, todos falamos com nós mesmos. Mesmo que você não esteja reagindo a algum tipo de abuso ou trauma, ainda reagimos de maneira estranha às coisas e temos que aprender não apenas como agir, mas como reagir. Passei a ter vergonha de mim mesma e por isso cresci muito solitária. Ele me levava a bares no sábado à noite, quando entrei nos anos da adolescência, onde ele ficava muito bêbado, e me obrigava a fazer sexo com ele no banco de trás do carro. Um dia o policial o surpreendeu, pensei, finalmente alguém vai ajudar-me. Fiquei tão feliz. Mas ele e meu pai conversaram do lado de fora do carro por algum tempo e meu pai me disse, eu disse que você é minha prima e ele prometeu nos deixar ir se eu deixar que ele faça sexo com você, então vai ter que ser assim, porque do contrário vamos acabar indo para a cadeia. Graças a Deus o policial recebeu um chamado pelo rádio e eu me livrei dessa. Algumas vezes eu tentava contar para os parentes, mas eles não acreditavam porque não queriam se envolver. Uma vez minha mãe foi para o hospital e eu escrevi uma longa carta para o meu pai, dizendo a ele o quanto eu me sentia suja e quantos banhos eu tomava por dia tentando me livrar daquele sentimento. Foi preciso reunir toda a coragem possível para lhe escrever uma carta pedindo que parasse com aquilo. E ele trabalhava à noite, voltou para casa por volta da meia-noite. Ele entrou no meu quarto nervoso, gritando, esbravejando. Eu, por medo, acabei pedindo desculpas, dizendo que eu não deveria ter escrito aquela carta. E depois de ter tentado recorrer a tantas pessoas e ficou claro que ninguém me ajudaria, nem a polícia, nem meus parentes, nem ninguém me ajudaria, eu não consegui fazê-lo parar com aquilo, eu me conformei e pensei, vou sobreviver. Uma das coisas de que me lembro e que foi provavelmente uma das mais nojentas para mim foi quando passei a ter a idade de aprender a dirigir. E meu pai me levava aos sábados à tarde para aula de direção. E entre todos os lugares ridículos que ele me levava para fazer o que ele queria fazer comigo, ele me levava para o cemitério. E era ali que ele fazia sexo comigo, no carro. E se alguém parasse, tínhamos de sair do carro e fingir que estávamos olhando os túmulos. Isso era triste, 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 triste. Ele trabalhava à noite, eu estava na escola em tempo integral nesse período e só tinha de lidar com ele nos finais de semana, mas eu odiava os verões, eu mal podia esperar para voltar à escola. Em muitas manhãs ele me despertava e me tocava por baixo das cobertas. Na verdade, meu pai não tinha um problema comigo apenas, ele tinha problemas com muitas mulheres. Havia muitas, muitas mulheres com quem ele se relacionava. E ele era muito, muito triste. Somente 30 anos depois que tudo isso aconteceu, foi que finalmente minha mãe conversou comigo a respeito. E ela disse, sinto muito pelo que eu deixei seu pai fazer com você, mas a verdade é que eu não poderia enfrentar o escândalo. Ela me disse, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como apoiar você e o seu irmão, eu não. Minha mãe vivia em uma fazenda no interior, meu pai também, ela se casou aos 17 anos. Me disseram que ele havia batido nela uma vez antes de se casar, então você pensa, isso lhe daria uma pista, mas as pessoas às vezes estão tão desesperadas por amor que fazem coisas que não têm sentido algum. Amém?
Então, sabe, não estou zangada com ela. Não estou zangada com ninguém, mas quando tive os meus próprios filhos, realmente foi difícil demais para eu entender como minha mãe pôde não ajudar-me naquela situação. E então, para ser sincera, cheguei a um ponto em que ficou mais difícil porque eu sentia mais ressentimento contra ela do que contra o meu próprio pai, porque eu sabia que ele era um homem problemático. Eu não sabia naquela época, quando criança, mas aprendi nos últimos anos, através da palavra de Deus, que pessoas feridas ferem pessoas, e até soube que ele havia crescido em uma atmosfera de incesto em sua própria família. Então, ele estava desempenhando um comportamento aprendido. É mais fácil perdoar as pessoas se você puder entender que algo está errado com elas também, sabe? Fico feliz em dizer que Deus me deu graça para perdoar o meu pai completamente, 100%. Levou algum tempo, mas eu consegui. Eu já o havia perdoado, mas não perdoado totalmente. E eu entendi isso quando Deus me pediu há vários anos para trazer minha mãe e meu pai do interior para St. Louis, para morar perto da nossa casa e cuidar deles até morrerem. E eu pensei, não é possível, o Senhor deve estar brincando comigo. A princípio eu repreendi essa ideia, eu disse, isso não vem de Deus. Nenhum Deus amoroso me pediria para fazer isso. Porque eles estavam em um lugar onde eu só tinha de lidar com eles 2 vezes por ano. Jogar um pouco de dinheiro na situação e tentar tirar aquilo da minha mente. Deus disse, eles estão velhos e doentes. E daí, o que eles fizeram por mim? E sabe o que ele disse? Você respira. Eles se uniram e lhe deram uma vida. E isso foi difícil para mim. Meu Deus, isso foi difícil. Mas naquela altura eu tinha experiência suficiente para saber quando Deus estava tratando comigo e que Ele nunca nos manda fazer nada se aquilo não for cooperar para o nosso bem. Lembre-se disso. Deus nunca lhe pedirá para fazer alguma coisa se isso não for cooperar para o seu bem. When you've shared your testimony, it's very easy to hear the fact that feeling of isolation and abandonment is very important, not only because of what your father did, but because of your mother's response or lack of response. É verdade. So how were you able to work through that and not have those abandonment feelings just continue throughout your life and all your different relationships? Bem, qualquer pessoa que está sendo maltratada, seja uma esposa que é espancada, ou um cônjuge que está sendo infiel, pais que não amaram adequadamente ou lhe fizeram sentir que eles não queriam você. Há até pessoas que foram adotadas e que se sentem assim. Elas não entendem, elas não sabem porque seus pais naturais não as quiseram e, sabe, elas podem até passar por muitas coisas assim. E uma das coisas tão lindas sobre o relacionamento com Deus é que Ele é o Deus de toda consolação. E então, isto é realmente algo sobrenatural que vai além da sua mente. Quando você entra em um relacionamento com Deus, Ele começa a consolar você na sua vida. O importante é ter a sua mente renovada. Realmente não importa o que Deus pode fazer por você. Você precisa aprender a pensar diferente. Quero que todos entendam isso. Não importa o que Deus possa fazer por você, você precisa aprender a pensar diferente. Romanos 12, 1 e 2 nos diz que Deus tem um bom plano para a sua vida, mas nunca vamos experimentá-lo se a nossa mente e a nossa atitude não forem renovados pela palavra de Deus. E assim, todos esses sentimentos mudarão à medida que estudar a palavra. E não apenas estudar, mas gastar tempo com Deus, sabe? As pessoas me perguntam o que fazer quando passar tempo com Deus. Não se trata de uma fórmula do que você deve fazer, trata-se de dedicar um tempo a Deus. Se você nada fizer e se sentar no quarto e chorar e disser, Deus, preciso de ti, ainda é muito valioso, porque penso que honramos a Deus com esse tempo que nós dedicamos a Ele. E então, coisas diferentes acontecem nesse momento, você ora, estuda, canta, chora, você pensa, mas esse tempo com Deus é importante. À medida em que você estuda a palavra e passa tempo com Deus, pouco a pouco, de glória em glória, todos esses sentimentos tão ruins
desaparecem. Agora, se você está em uma situação de abuso, precisa tomar uma decisão. Perdoar uma pessoa não significa necessariamente que você precisa ficar em uma posição em que está sofrendo abuso e espancamento. Por minha mãe não saber como lidar com meu pai, a maneira como ela lidou com aquilo foi simplesmente não lidando. Ela não sabia o que fazer, eu acho. Então, certo dia, ela pegou meu pai abusando de mim, ela o pegou na cama comigo e ela saiu de casa, voltou 2 horas depois e nunca mais disse nada a respeito por toda a vida, mas isto teve um efeito realmente muito, muito negativo sobre ela. E ela levou 30 anos, mas finalmente me disse o quanto sentia e que simplesmente não sabia como encarar a situação. Ela simplesmente não sabia o que fazer, na verdade. Naquele tempo, ninguém falava sobre estas coisas, então ela não sabia o que pensar, como lidar com aquilo, ou o que dizer, ou onde ir, então ela não lidou com o problema. E quando não lidamos com as coisas, elas acabam lidando conosco. Então, tive de perdoar não apenas meu pai, mas tive de perdoá-la também e de perdoar algumas outras pessoas, porque recorri algumas vezes a outras pessoas e ninguém queria se envolver em uma situação como aquela. Nesse processo de cura, que é definitivamente um processo de superação de todos esses sentimentos errados, mais cedo ou mais tarde, Deus vai levar você ao ponto de precisar perdoar totalmente as pessoas que lhe feriram. E sei que de início isso parece impossível, parece ridículo, parece injusto, mas o ponto principal é que o melhor que você pode fazer é tomar a decisão de fazer o que Deus está lhe pedindo. E você começa com uma decisão. E uma das coisas que você faz é começar a orar pelas pessoas que feriram você. E você não tenta se vingar delas. Você as coloca nas mãos de Deus e não as coloca nas mãos de Deus assim, você vai ter que pagar. Mas você ora pela salvação delas e faz o que Jesus fez na cruz, onde ele disse, Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Então é muito importante que você as perdoe. Embora seja importante para as pessoas que o feriram, é mais importante para você, porque essa falta de perdão é como um veneno, uma amargura na sua alma. E sua vida sempre será amarga até você se livrar dele. Quando trouxemos meus pais para St. Louis e compramos uma casa para eles, isso custou quase todo o dinheiro que nós havíamos economizado. Compramos carro, móveis novos, roupas novas, toda semana tínhamos que fazer as compras, tudo que estragava nós tínhamos que consertar. 3 anos se passaram. E parecia que não havia mudança alguma em meu pai. E àquela altura, meu pai tentava ir à igreja conosco de vez em quando nos feriados, mas ele ainda era mau como uma cobra. Numa manhã de ações de graças, minha mãe ligou dizendo, seu pai quer falar com você, eu não sei o que há com ele, ele está chorando há 3 semanas. Ela disse, acho que sei, mas é melhor que você venha. Dave e eu fomos até lá e ele olhou para mim chorando e disse, eu preciso lhe dizer o quanto eu lamento o que fiz com você. E ele disse, estou esperando para dizer algo há cerca de 3 anos, mas não fui homem o bastante, eu não tinha coragem para fazê-lo. Ele olhou para o Dave e disse, a maioria dos homens na sua posição teria me matado. E você não fez nada a não ser bom para comigo. E então... Por falar nisso, meu pai recebeu a Cristo naquele dia. Nós o batizamos 10 dias depois. Amém? E ele morreu 3 anos mais tarde, mas aquele homem estava mudado. Ele realmente se tornou um velhinho amável. E eu podia beijá-lo no rosto e não sentir medo. Então, esse foi um grande golpe para o inferno. E sei que você deve estar se perguntando sobre o meu irmão. Meu irmão basicamente foi um caos durante toda a vida. Meu Deus, ele foi para o Vietnã aos 17 anos. Meu pai lhe ensinou a beber e a se envolver com as mulheres. E a praguejar, e ele também era irresponsável. Há vários anos ele voltou para St. Louis, do Arizona, onde estava morando, e queria consertar sua vida. Dave e eu fizemos um grande investimento nele. Ele morou conosco cerca de 3 anos e mandamos consertar todos os seus dentes que estavam péssimos. Nós ajudamos de todas as formas, começou a trabalhar para o ministério, viajou conosco, foi salvo, cheio do Espírito Santo, mas assim que se colocou de pé, voltou à antiga vida.
Nós não víamos há mais ou menos 7 anos, recebemos um telefonema não faz muito tempo. Ele agora está com uma espécie de doença mental por causa de todos os anos de uso de drogas e estava, pelo que parecia, sem casa, vivendo nas ruas do Arizona. E ele nos pediu ajuda. Eu passei uma noite procurando o versículo que me dissesse que eu não tinha de ajudá-lo. Eu estou lhe dizendo a verdade, eu estava pensando assim, fiz tudo isso para minha mãe e meu pai. Tenho marido, eu tenho 4 filhos, eu tenho 10 netos, eu tenho minha mãe e minha tia, ambas no apartamento, eu dou assistência, eu cuido delas. Então eu não quero outra pessoa caótica para eu ter que cuidar dela. Mas então, de manhã eu me lembrei de que há cerca de 3 semanas atrás eu havia orado por meu irmão, meu amigo. Não ore por nada com o qual você não queira se envolver. Eu orei por ele dizendo a Deus, ainda há esperança para o David. Oro para que tu coloques em um lugar onde ele se recupere totalmente das drogas e do álcool e que ele possa ter uma vida maravilhosa na tua presença. Então ele está em tratamento agora em um local cristão em Los Angeles e vamos ver o que acontecerá. Mas onde estava Deus em tudo isso? Falaremos a respeito. Eu nasci de novo aos 9 anos de idade. Na verdade, eu ia à igreja escondida com alguns parentes quando nós os visitávamos no interior. E meu pai sempre saía para se embriagar e eles estavam tendo um culto de avivamento no sábado à noite. Eu sabia que precisava ser salvo. É algo que estava além de mim. Meus pais me mandavam para a escola bíblica com alguns vizinhos quando eu era pequena e eu tinha ouvido o suficiente para ter uma certa consciência de Deus. E acho engraçado, mas na noite em que planejei ir à igreja, planejei ir para ser salva. Esse era o meu propósito. Levei 2 primos comigo e disse, vamos todos à igreja esta noite, todos vamos ser salvos. Então imagino que eu tinha uma pequena evangelista dentro de mim naquele tempo. E o pastor não fez o apelo naquela noite, fiquei muito decepcionada. Mas acho que eu tinha um pouco de coragem já naquela época, e segurei na mão dos meus primos, fui até a frente, olhei para ele e em lágrimas disse, pode salvar-me? E eu me lembro que ele orou pela salvação e ele se sentiu muito mal por não ter feito o apelo no altar e fez a oração de salvação conosco e eu definitivamente sei que naquele momento meus pecados foram lavados. Eu senti como se um rio passasse através de mim. Não que você precise sentir alguma coisa, mas eu senti. Entretanto, eu não sabia nada, não tinha instrução, ninguém para conversar. No dia seguinte, eu trapaceei uma brincadeira de esconde-esconde. Estava escondendo o rosto na parede da casa da minha avó e quando meus primos foram se esconder, não resisti à tentação de espiar. E é assim que o diabo age. Naquele momento, ele me disse, você perdeu a sua salvação. E eu acreditei nisso até os meus 20 anos. Orei para que meu pai morresse, isso não aconteceu. Orei para minha mãe deixá-lo, isso não aconteceu. Orei para que ele me deixasse em paz e nada. Porque Deus não me ajudou, eu estava orando, eu estava pedindo, eu era uma garotinha sofrendo abuso. Eu não tenho as respostas para tudo isso, mas posso lhe dizer pela fé. Agora entendo, é o que diz a Escritura que compartilhei ontem. Pela fé entendemos como o mundo foi criado. Eu não sei. Não sei explicar a você com a minha mente, mas eu sei que Deus não me tirou daquela situação, mas Ele me deu a força necessária para passar por tudo. Lembro-me quando eu era uma adolescente deitada na cama à noite, que era a minha hora favorita, quando meu pai ainda estava no trabalho, eu ficava deitada quando tudo estava calmo. E eu orava no meu jeito infantil, eu orava e falava assim, um dia eu vou fazer algo que seja bem grande. Um dia eu vou fazer algo que seja bem grande. Creio que Deus coloca sementes de grandeza em todos nós. Creio que há mais capacidade dentro de você do que você possa sequer imaginar. Mas Satanás tenta diminuir-nos, ele tenta nos rebaixar e nos depreciar através das pessoas que nos maltratam. Mas quero que você saiba hoje que, embora eu estivesse sendo abusada,
e abandonada, parecendo que ninguém ia me ajudar ou que aquilo nunca acabaria. Bem no meio disso, Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. E não sei explicar isso a você, portanto não me peça para fazê-lo. Mas durante anos eu disse, é claro, eu gostaria de nunca ter sofrido abuso. Mas Deus me ajudou a me recuperar. E há cerca de 3 anos atrás, eu disse, é claro que eu gostaria de nunca ter sofrido abuso. E Deus falou-me assim, não diga isso. Então eu pensei a respeito. Parece loucura, mas estou feliz que tenha acontecido. E sabe por quê? Porque sou uma pessoa melhor do que jamais teria sido. Não sei como dar qualquer sentido a isso, mas sei que Deus me redimiu. E Ele tomou o que Satanás planejou para o mal e o transformou em bem. Eu sou uma pessoa melhor do que teria sido se isso não tivesse acontecido. E você também pode ser. Eu sou mais forte. Eu conheço melhor a Deus, entendo a dor das pessoas. E creio que isso me tornou capaz de estender a mão para você na sua dor e necessidade. De lhe dizer com toda a paixão, Deus está vivo. Ele ama você. Ele tem um bom plano para a sua vida. Nunca duvide disso. Nunca duvide disso. Será que você pode se recuperar? Você está olhando para alguém que conseguiu. Amém? Você está olhando para a prova viva de que pode se recuperar. Não há poço tão profundo que Deus não possa estender a mão e tirar você de dentro dele. Ele colocará os seus pés sobre uma rocha. Ele lhe dará uma vida maravilhosa, lhe dará beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, e fará de você um carvalho de justiça plantado pelo Senhor, para que Ele possa ser glorificado. E Ele lhe dará a bênção dobrada pelos seus problemas passados. Vamos lá, adorem esse Deus maravilhoso. Aleluia. You know, when I listen to you share your story and I hear some of those details that you share, my heart breaks for the little girl that you were. And I see the woman of God that you are today and the healing that God has done. But I still think of all those people who are saying, but it won't work for me. É. I'm still in that place. I'm not going to receive the healing that God gave for Joyce. God loves Joyce in a different way somehow. So how do you bring people to that understanding that He does not respect anyone differently than another? He has that love for all of us. Bem sabe, se você está assistindo a esse DVD e pensando como a Ginger disse, talvez isso seja para Joyce e não para mim, quero lhe dizer que a fé é um passo. A fé é uma atitude. Então, se o que você está fazendo agora não está funcionando e talvez não esteja, caso contrário você não estaria nos assistindo, por que não dar este salto de fé e dizer, quer saber? Eu creio que Deus pode fazer isso por mim. Eu creio que Deus pode e fará algo por mim. Eu vou ter esperança. Eu creio que eu vou ter esperança que algo maravilhoso acontecerá em minha vida. E uma coisa que você pode fazer, ainda que você realmente não possa dizer agora que crê nisso 100%, você não precisa ser fingido com Deus. Leve o seu pequeno bocadinho de fé a Deus e diga, eu creio que tu existes, eu creio que tu te importas com as pessoas, estou tendo dificuldades em entender o amor. Ajuda-me a crer. Mas o que você pode fazer que o ajudará imensamente é você começar a confessar em voz alta o que você gostaria que acontecesse na sua vida, desde que esteja de acordo com a palavra. E você pode pegar versículos e você pode confessar o Salmo 27:10. Meu pai e minha mãe me rejeitaram, mas Deus me tomará e me adotará como seu próprio filho.
E uma das coisas que aprendi recentemente, e até científica, nós acreditamos que existe algo no nosso modo de ser, isso foi provado cientificamente, que acreditamos mais no que nos ouvimos dizer de nós mesmos do que o que outra pessoa diz. Então, posso lhe dizer que Deus o ama? E você diz, não acredito nisso não. Mas se você começar a dizer cerca de 50 vezes por dia, em voz alta, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, eu lhe digo que não passarão muitos dias até você pensar, bem, talvez ele me ame. Este é um princípio que apliquei na minha vida que teve muito a ver com a cura que Deus trouxe à minha alma. Porque a Bíblia diz, você precisa chamar à existência as coisas que não existem como se elas existissem. E se você é alguém que participa dos meus ensinos, sabe que o tema realmente central da minha mensagem é que você precisa começar a falar. E você precisa começar a confessar e entrar em concordância com Deus. Porque durante anos eu estava em concordância com o inimigo, embora eu sendo cristã, dentro da igreja, eu dizia coisas do tipo, nunca terei ninguém na minha vida vai ser sempre um caos, se eu nunca tivesse sofrido abuso. Autopiedade. Mas você precisa chegar ao ponto de dizer, quer saber, não posso fazer nada a respeito do que aconteceu comigo. Eu digo o tempo todo, sabe de uma coisa? Eu não tive um bom começo na vida, mas eu vou ter um tremendo final. E cada um de vocês pode ter o mesmo. Não importa como você começou, hoje, agora mesmo, é um dia de transição e mudança para você. Onde você pode dizer, eu vou dar esse passo de fé e eu vou acreditar que, se Deus fez isso por outra pessoa, Ele fará por mim também. Well then, would you pray with people so that they can begin taking those steps, not on their own strength, but in God's strength? Sim. Eu oro para que você entenda que Deus ama você, independente do que possa ter acontecido na sua vida. Não importa quão fundo seja o poço onde você está, Deus o tirará. E Ele vai curar você. Deus renovará a sua mente através da palavra, Ele curará suas emoções, Ele o ajudará nas finanças, no físico, lhe curando. Ele pode lhe dar amigos, vida social correta. Deus pode ajudá-lo e Ele quer ajudá-lo. Não vai ser tão rápido, não vai ser tão fácil, mas é mais fácil do que ficar no cativeiro. Algumas coisas virão logo, outras virão mais devagar, mas uma coisa sobre a qual você precisa tomar uma decisão hoje é, vou dar um passo de fé e nunca vou desistir. Tome a decisão de que você não desistirá, porque Deus nunca desistirá de você. Se você for realmente sincero e realmente quiser essa restauração, esta cura na sua vida, então quero que você concorde comigo em oração hoje e creio que isso dará início a uma nova jornada em sua vida. Eu poderia acrescentar que alguns de vocês nunca receberam Jesus como Salvador. Então, para aqueles que nunca convidaram a Cristo para entrar em sua vida, eu gostaria de fazer uma oração curta, mas poderosa pela salvação. Isso significa que vou fazer uma oração e você vai orar comigo, convidando Jesus para entrar na sua vida. Então vamos fazer esta oração de cura e restauração. Eu vou dizer algumas frases curtas e você orará após mim. Deus Pai, eu te amo. Jesus, eu creio em Ti. Preciso de Ti, Jesus. Creio que Tu morrestes na cruz por mim. Sei que sou um pecador. Lamento pelos meus pecados. E peço que perdoe-me. Pagastes pelos meus pecados. Jesus, eu te recebo neste momento na minha vida. Eu me entrego a Ti neste instante, eu me rendo a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Toma-me assim como eu estou. E trabalha em mim e torna-me o que Tu queres que eu seja. Creio que os meus pecados foram perdoados. Creio que eu fui salvo. Eu estou a caminho do céu e vou aproveitar esta jornada. Agora, Deus, eu entrego a minha vida a Ti para que Tu me cures. Peço a Ti a completa restauração e a restituição de tudo que foi perdido em minha vida. Peço que o Senhor traga justiça à minha vida, por todas as coisas que me feriram. E se eu ferir alguém, eu oro, Deus, para que Tu as recompenses por todas as coisas erradas que eu fiz a elas.
Mostra-me se há algo que eu possa fazer para melhorar isso. Mas eu só posso através da tua força. Deus Pai, eu quero esta cura, mas sei que não conseguirei por mim mesmo. Então te peço hoje para curar-me completamente. E eu trabalharei contigo e não desistirei, até que a obra seja completada. Obrigada, Senhor, por tudo que fizeste à minha vida. Obrigada pelo que estás fazendo agora. E obrigada, Senhor, por tudo que farás no meu futuro. Em nome de Jesus. Amém. Bem, creio que vocês estão a caminho de uma nova jornada em sua vida. Nós, do Ministério Joyce Meyer, estamos sempre à disposição e temos muitos recursos de ensinos que lhe ajudarão, como livros, CDs, DVDs, e vocês podem ligar para nós e nós vamos orar com você sempre que precisar de oração ou ajudá-lo a entender. E venham algumas das nossas conferências se puderem. Acredito que será bom. Nós os amamos, nos importamos muito com você e quero encerrar com este versículo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, como troféus da sua vitória. E por meio de todos nós, espalha e manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Deus vai curar você, depois vai usá-lo para curar outras pessoas. Deus o abençoe.